É oncologista do IPO de Lisboa, dedicada à ginecologia, que, portanto, vai estar comigo nesta moderação de mesa. E do outro lado tenho a doutora Teresa Carvalho, também oncologista dedicada à ginecologia do IPO de Coimbra. Doutora Fátima. Muito bom dia, obrigada doutora Diolinda. Quero cumprimentar todos os colegas, todos os participantes nesta mesa. Não quero repetir, mas de facto gostava também de pessoalmente congratular o Sérgio por 10 anos de Encontro da Primavera, portanto daqui a 10 faremos uma festa maior. E indo diretamente para o que aqui nos trouxe hoje, até porque estamos com algum atraso e pedia, já tive o recado da organização para tentar que todos os palestrantes fossem estritos com o tempo, gostava de apresentar o Dr. João Pedro Caldeira. O Dr. João Pedro Caldeira é radiologista no IPO de Lisboa, é um ativo e assíduo e interventivo participante no grupo multidisciplinar de ginecologia do IPO de Lisboa e vai-nos falar sobre diagnóstico e estadiamento do cancro ginecológico. Ora, bom dia a todos. Antes de mais, queria cumprimentar a mesa e agradecer o convite que foi feito para participar neste congresso. Venho falar de diagnóstico e estadiamento do cancro ginecológico. Antes de mais, os tumores malignos ginecológicos constituem um importante problema de saúde pública a nível mundial, constituindo cerca de 20% dos tumores viscerais. Por escassez de tempo, vou apenas falar do carcinoma do colo do útero, do endométrio e do ovário do epitelial. Uma breve introdução da radiologia, a minha área, com o desenvolvimento e aperfeiçoamento das várias técnicas radiológicas, a ecografia, a TAC e a ressonância magnética tornaram-se como os exames preferencialmente usados para a avaliação da cavidade pélvica, pelo elevado detalhe anatómico e a cuidado diagnóstica da patologia pélvica. A ecografia é um exame normalmente de primeira linha, por ser acessível, baixo custo e isento de radiação, e permite a caracterização da pelvis normal ou de alterações fisiológicas e patológicas. Ataque sobretudo para detectar, estadiar e caracterizar lesões neoplásicas e para guiar processos de intervenção, e a ressonância pelo seu elevado poder de contraste entre os tecidos e a capacidade multiplanar para a avaliação da pelvis normal e de processos patológicos. Começamos com o carcinoma do colo do útero, corresponde a 6% de todos os tumores malignos ginecológicos, é o cancro mais frequente da mulher nos países subdesenvolvidos. Em Portugal, o tumor ginecológico mais comum, sobretudo entre mulheres com idade compreendida entre os 33 e os 44 anos, sendo o carcinoma pavimentocelular o tipo histológico mais comum. Geralmente é diagnosticado já num estadio avançado, e o prognóstico tem a ver com o tipo histológico, invasão linfovascular, a extensão tumoral e metastização ganglionar. Não está a aparecer. Não está a aparecer. Okay. Portanto, o diagnóstico é histológico, em biópsia ou peça de conização, e o estadiamento é clínico segundo critérios da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, a FIGO. No entanto, verificou-se que a avaliação clínica mostra uma importante taxa de erros no estadiamento, de cerca de 32% no estádio 1B e de 65% no estádio 3, de que resultam erros no planeamento da terapêutica. O cancro do colo do útero pode ter um crescimento tipo exofítico para a vagina, aqui para o fundo de saco vaginal posterior, ou para a cavidade uterina endocervical, sendo este mais difícil de avaliar clinicamente. As principais dificuldades no estadiamento clínico são, portanto, avaliar as dimensões do tumor, a invasão ou não dos paramétros, da parede pélvica, dos órgãos adjacentes e das metástases ganglionares. Foi feita uma revisão da FIGO em 2009 e que, apesar de não incluir critérios radiológicos, contempla a importância do uso de técnicas radiológicas, nomeadamente a ressonância magnética, que mostra uma acuidade entre 76% a 91% na avaliação de fatores de prognósticos e assim determinar a estratégia terapêutica mais adequada. Portanto, a radiologia surge aqui como uma peça fundamental, auxiliar na clínica para o estadiamento local, sendo a ressonância magnética tem atualmente o seu lugar bem estabelecido na avaliação dos principais fatores de prognóstico e então na seleção da melhor
proposta terapêutica. Indicações para a ressonância magnética, segundo a ESUR, que é a Sociedade Europeia de Radiologia Urogenital, são a avaliação e estadiamento local dos tumores com estadio superior ou igual a 1B1, ou seja, com tumores com dimensões superiores a 2 cm, ou estadios inferiores ou iguais a 1B1, se considerar a traquelectomia. É a modalidade de escolha na seleção da terapêutica, permitindo planeamento dos campos de radioterapia e avaliação da resposta terapêutica e complicações ao tratamento de quimio-radioterapia. Não há consenso de a usar de forma sistemática durante o seguimento, mas deve ser efetuada sempre que se suspeitar clinicamente de uma recidiva tumoral, porque, para além de detectar a recidiva, permite identificar a sua localização, se é central ou se envolve a parede, que tem implicações terapêuticas bastante distintas. No protocolo de ressonância magnética para o estadiamento do carcinoma do colo do útero é salientada a importância de uma aquisição axial até ao plano dos íleos renais para a avaliação das cadeias ganglionares paraórticas e de um plano perpendicular ao colo uterino para a avaliação dos limites da lesão e a avaliação dos paramétrios. O contraste paramagnético com estudo dinâmico está indicado sempre que o tumor não é visível na ressonância magnética ou quando há suspeita de fístula ou de invasão do reto ou da bexiga. O fator mais importante no estadiamento do colo do útero é a presença ou não de invasão dos paramétrios, permitindo a distinção entre o estadio 2A e o estadio 2B, que têm implicações terapêuticas distintas, visto que os tumores com um estadio inferior a 2A e com invasão mínima da vagina têm portanto, estará indicada a cirurgia como tratamento principal, enquanto que as doentes nos estadios restantes devem ser submetidos a radioterapia com ou sem quimioterapia associada. Aqui há alguns casos, podemos ver em cima um estadio 1B, um tumor visível com menos de 4 cm, estando preservada a hipointensidade do estroma cervical, sem invasão dos paramétrios, um estadio 2B com invasão dos paramétrios, 3A com invasão até ao terço inferior da vagina, um hidronefrose no estadio 3B, estadio 4A com invasão da bexiga e invasão do reto e um estadio 4B com gânglios lombo-aórticos. A traquelectomia radical é um procedimento cirúrgico bem estabelecido para a preservação da fertilidade em mulheres com jovens com carcinoma precoce do colo do útero e permite não só a seleção destas doentes por vários critérios aqui listados, como também o seu seguimento no pós-operatório. A ressonância magnética, quando usado também no estadiamento, permite uma maior eficácia na radio-oncologia, permitindo determinar o volume-alvo de tumor a irradiar e modificar volumes da radioterapia. Permite também uma avaliação após a terapêutica, idealmente cerca de 4 a 12 semanas após o término da terapêutica, para estimar e monitorizar o tamanho tumoral. A intensidade do sinal do estroma pode permanecer, contudo, alta durante 6 meses e é difícil determinar se por inflamação, se por persistência de tumor. No entanto, avanços tecnológicos na técnica da difusão em ressonância magnética vieram realçar ainda mais o papel da ressonância magnética no estadiamento do colo e na avaliação do colo, na recidiva, porque permite diferenciar entre uma fibrose residual e uma persistência ou recidiva. Aqui em baixo uma persistência tumoral no colo uterino e uma recidiva ganglionar lombo-aórtica. O estadiamento ganglionar, um dos fatores mais importantes no prognóstico, não é contemplado na classificação da FIGO, e a acuidade da ressonância magnética para o estadiamento ganglionar é baixa e, tal como a TAC, assenta em critérios dimensionais e morfológicos, pelo que a sensibilidade de ambas as técnicas é baixa, já que cerca de 55% das metástases apresentam dimensões inferiores a 1 cm. Então, o papel da PET-TC na avaliação da metastização ganglionar, portanto, ela permite uma avaliação de todas as cadeias ganglionares e adiciona informação funcional. No entanto, verificou-se que na doença precoce apresenta uma elevada taxa de falsos negativos na detecção de gânglios pélvicos. E o seu papel surge principalmente na doença localmente avançada, onde atinge elevada sensibilidade, pelo que é mandatória no carcinoma localmente avançado, no estádio 3 ou 4A, e eventualmente necessária num tumor com estadio superior a 1B1 sem adenomegálias suspeitas na ressonância magnética.
Em relação ao carcinoma do endométrio, o cancro ginecológico mais frequente nos países desenvolvidos, com um risco ao longo da vida de cerca de 2,5%, sendo mais frequente após a menopausa, cerca de 75%, com um pico de incidência entre a 6ª e a 7ª década de vida. Cerca de 90% manifestam-se com hemorragia vaginal anormal, o que leva as mulheres a procurar o médico e são diagnosticados geralmente num estadio precoce com uma elevada taxa de sobrevivência. Na menopausa, verifica-se, contudo, que a maior parte das metrorragias, quando ocorrem, a causa tem a ver com alterações atróficas do endométrio. A ecografia é um exame bastante sensível na detecção de espessamento endometrial e permite identificar claramente este grupo de mulheres na fase pós-menopáusica com um útero atrófico com menos de 4 milímetros de espessura, obviando assim a biópsia e excluindo, portanto, a malignidade. A ecografia transvaginal. Aliás, uma mulher em fase pós-menopausa com hemorragias, com metrorragias e com espessuras anormais do endométrio na ecografia, torna-se suspeito de carcinoma do colo. A ecografia serve então no algoritmo de diagnóstico de carcinoma do endométrio de um exame de triagem que permite referenciar para esterossonografia com eventual biópsia. O pólipo endometrial, uma referência, portanto, nas mulheres em fase pré-menopausa é mais facilmente identificado na ecografia na primeira fase do ciclo menstrual, como aqui observado nesta ecografia, aqui um pólipo endocervical, e são indicação para a realização de esterosonografia ou esteroscopia com eventual biópsia, já que cerca de 1,5% podem conter focos de carcinoma e cerca de 23,8% alterações pré-malignas. Uma chamada de atenção para o tamoxifeno, que exerce efeito estrogênio-like no endométrio, aumentando a incidência, entre outros, do carcinoma do endométrio. Nas doenças assintomáticas não está indicada a ecografia, mas esta pode ser utilizada para monitorizar o espessamento endometrial, consoante a indicação clínica. Espessuras de endométrio, aceitam-se espessuras de endométrio até cerca de 5 milímetros, e equivocamente espessado entre 5 a 8 milímetros e espessado mais de 9 milímetros, sendo então indicação para a realização de uma esterosonografia ou, na impossibilidade da mesma, uma ressonância magnética com eventual biópsia posterior, se confirmar o espessamento. Aqui várias alterações condicionadas no endométrio, condicionadas pela toma do tamoxifeno. O estadiamento do carcinoma do endométrio é cirúrgico. E os principais fatores de prognóstico são, portanto, a profundidade de invasão miometrial e de estroma cervical, o tipo histológico e grau de diferenciação e a metastização ganglionar. Uma meta-análise recente mostrou que a ressonância magnética com contraste EV e com estudo em difusão apresenta uma acuidade de cerca de 91% na identificação pré-operatória de invasão profunda do miométrio e do estroma cervical, importantes fatores de prognóstico, já que estão relacionados com a probabilidade de metastização ganglionar e de sobrevida. Na avaliação prévia ao tratamento, a ressonância magnética surge como o exame de eleição para a avaliação da extensão locorregional da doença e ataque reservada para a avaliação da doença avançada. Aqui ao lado podemos ver várias metástases pulmonares bilaterais. O protocolo de ressonância magnética é ajustado, então, para responder questões relevantes, nomeadamente invasão miometrial, da extensão ao estroma cervical e da adenomegálias, para planeamento terapêutico e avaliar prognóstico. Nas indicações para a realização de ressonância magnética no carcinoma do endométrio, segundo a ESUR, temos então o adenocarcinoma de alto grau de cirrose de células claras, quando suspeita de um estadio superior a 1B, ou seja, com invasão profunda do miométrio ou do estroma cervical, estadio 2, despiste de adenomegálias, contraindicação médica para o estadiamento cirúrgico, para orientação para a radioterapia e na impossibilidade de curetagem. Aqui ilustro com alguns exemplos. Temos o estadio 1A sem invasão da metade externa, o estadio 1B com invasão da metade externa, em estudo dinâmico, o estadio 2 com invasão do estroma cervical, estadio 3A com invasão da serosa e com a invasão do anexo esquerdo, invasão da vagina, 3B, ou do paramétrio, e paramétrio direito invadido,
Metastização ganglionar pélvica, 3C1 e 3C2, metástases ganglionares lombo-órticas. No estadio 4A, invasão da mucosa intestinal, aqui da sigmoide, que é melhor observado no estudo dinâmico cerca de 2 minutos após a injeção de contraste EV. E o 4B, metastização à distância, que é raro e melhor detectado na TAC, como podem ver aqui, metástases pulmonares, ou então com ressonância magnética com protocolo alargado, incluindo a avaliação abdominal. Temos um 4B, uma metástase umbilical, nódulo Sister Mary Joseph, metástases inguinais à esquerda e várias metástases hepáticas e suprarrenais. A ressonância magnética ponderada em difusão é opcional e ainda deverá ser melhor avaliada, mas mostra vantagens na diferenciação entre carcinoma do endométrio e pólipo e para estimar a invasão do miométrio, bem como avaliar a doença peritoneal. Traz benefícios, sobretudo, naquelas mulheres que não podem fazer um estudo dinâmico por contraindicação à administração de contraste endovenoso, para melhor estimar a invasão miometrial. A PET-TC, na avaliação ganglionar, não está recomendada atualmente ainda como exame de rotina, mas deve ser efetuada para pesquisa de metástases à distância em tumores de alto risco com TAC e ressonâncias negativas. Em relação ao carcinoma do ovário, engloba um grupo de entidades malignas heterogéneo, complexo, e apesar de ser menos frequente que os restantes tumores ginecológicos, mostra-se como o mais mortífero, já que cerca de 60% a 80% apresentam-se ao diagnóstico com disseminação intraabdominal. É familiar de uma minoria, tem mau prognóstico e com uma incidência de recidiva de cerca de 75%. O CA125 e a ecografia transvaginal têm sido aplicados no rastreio, mas a relativa raridade desta entidade torna o seu rastreio impraticável. Então, que grupos rastrear? Recomenda-se a mulheres com portadoras de mutações genéticas do BRCA1 e BRCA2, do síndrome de Lynch e antecedentes familiares de carcinoma do ovário. A ecografia transvaginal é o único método capaz de detectar tumores do ovário em estadios precoces. É melhor que a observação clínica e que o dizimento do CA125 e é obrigatório em qualquer esquema de rastreio do cancro do ovário. O diagnóstico diferencial de massas anexiais é extenso, o seu diagnóstico cada vez mais frequente pelo uso crescente de exames de radiologia, nomeadamente ecografia, e muitas vezes constitui um achado acidental no exame de rotina sem queixas. O diagnóstico diferencial vai depender das características da lesão em ecografia e dos achados associados. A ecografia permite, portanto, identificar lesões pequenas, caracterizar a sua estrutura interna, normalmente determinar, em maioria dos casos, a origem da lesão, se no útero, se na trompa, se no ovário, e as suas relações com estruturas vizinhas. A distinção em ecografia entre lesão benigna e maligna assenta em critérios morfológicos bem estabelecidos, nomeadamente quanto ao seu componente, espessura da parede, estrutura interna, a presença ou não de ascite e achados associados de malignidade. Quando usadas de forma complementar, a ecografia suprapúbica e transvaginal adquire elevada sensibilidade e especificidade, já que ao detalhe anatómico da ecografia endovaginal é associado uma delineação global da cavidade pélvica e o acesso a lesões volumosas fora do alcance da sonda transvaginal pela ecografia suprapúbica. Sempre que a ecografia não permite inequivocamente determinar a benignidade ou malignidade de uma lesão ou mesmo o seu ponto de origem, elas caem na categoria de tumor anexial indeterminado em ecografia, sendo uma indicação formal para a avaliação por ressonância magnética, que quase inequivocamente consegue distinguir lesões atípicas, lesões benignas do estroma ovárico de lesões atípicas. Um algoritmo proposto para a caracterização de massas anexiais, consoante um adequado contexto clínico ou laboratorial e com achados ecográficos, são: num tumor com suspeito de malignidade ou altamente suspeito, preconizar um ataque de estadiamento para avaliar ressecabilidade. No caso de irressecabilidade, confirmar por biópsia guiada por imagem. No caso de um tumor anexial indeterminado, como foi dito anteriormente, efetuar ressonância magnética. E, no provavelmente benigno, fazer um seguimento com ecografia ou cirurgia clinicamente sintomática. O estadiamento é cirúrgico, mas as técnicas de imagem são fulcrais para estimar a ressecabilidade. Indicações, então, para o estadiamento de TAC ou ressonância são a confirmação de suspeita de lesão maligna na ecografia, avaliação da invasão tumoral, distribuição e complicações, identificação de doença irressecável e exclusão de doença metastática que possa simular uma disseminação tumoral do ovário. A TAC é o exame de primeira escolha para o planeamento da terapêutica na suspeita de carcinoma do ovário, no pós-operatório para orientação de tratamento, na suspeita de recidiva para orientar a biópsia.
A ressonância magnética surge como uma alternativa sempre que haja contraindicação para a administração de contraste que tem a ver com ataque, alergia, atopia, insuficiência renal, na grávida e na mulher jovem. Ataque permite uma avaliação rápida em um único exame de várias áreas anatómicas, permitindo ainda referenciar eventuais locais para biopsar e visualizar depósitos tumorais difíceis de visualizar na cirurgia, servindo como um autêntico GPS para os cirurgiões quando efetuam uma cirurgia citorredutora. O American College of Radiology estabeleceu critérios que servem de guidelines para ajudar o clínico no pedido de exames radiológicos. E estabeleceram que, no seguimento do carcinoma do ovário, os exames radiológicos devem ser pedidos sempre que há aparecimento de sintomas de novo, como, por exemplo, uma obstrução intestinal ou quando há uma elevação do CA 125. Deve ser preconizada, então, uma TAC abdominopélvica, não estando indicada a realização do raio-x tórax. Deve ser, sim, efetuada uma TAC torácica, mas sempre que haja uma elevação do CA 125 ou que se confirme uma recidiva na cavidade abdominal ou pélvica. Aqui o exemplo de uma metástase pulmonar detectada numa TAC, constituindo uma recidiva de cancro do ovário. A propagação do carcinoma do ovário no estadio precoce ocorre por extensão por contiguidade aos órgãos adjacentes, estadio avançado por invasão transcelómica e linfática e hematogénica predominando na recidiva. A disseminação peritoneal é um achado típico de carcinoma do ovário, ocorre por esfoliação das células tumorais da superfície do tumor, circulando depois no líquido ascítico ao longo das goteiras paracólicas para o espaço subdiafragmático e refluindo para o compartimento inframesocólico, encontrando-se modulado pelos ligamentos anatómicos. Isto tudo para apontar alguns dos locais mais frequentes dos depósitos tumorais, que são nas reflexões peritoneais, onde o líquido tende a permanecer mais tempo. Ataque. Para a avaliação por TAC de critérios de irressecabilidade é recomendado na doença avançada para a decisão de quimioterapia neoadjuvante. Estão aqui listados doença retroperitoneal pré-sagrada, adenomegálise acima do hilo renal, invasão da parede abdominal, metástases hepáticas ou implantes subcapsulares e implantes com mais de 2 cm nestas localizações. Temos aqui alguns exemplos: gânglios cardiofrénicos e mediastínicos posteriores, metástases hepáticas e subcapsulares, ainda no epíplon e gânglios lombo-aórticos, um implante na retrocavidade dos epíplones e implantes no ligamento gastroesplénico com invasão do baço. Eu não posso usar o ponteiro, que indicaram-me para não usar, portanto, mas estão ali indicadas pelas setas. Sempre que se confirmar, o diagnóstico deverá ser histológico, com biópsia com obtenção de espécime, para exame histológico por radiologia de intervenção laparoscopia. Em resumo, para o carcinoma do colo do útero, o diagnóstico feito em peça de conização biópsia, estadiamento por ressonância magnética e a recidiva, na suspeita, efetuar também ressonância magnética. No endométrio, diagnóstico por biópsia, triagem, ecografia, estadiamento por ressonância magnética e a recidiva, efetuar ataque. No carcinoma do ovário, diagnóstico, ecografia, eventual ressonância magnética, estadiamento por TAC e na recidiva, pedir ataque. Na vigilância não há consenso, mas os exames complementares de diagnóstico devem ser pedidos de acordo com a clínica, segundo o consenso de 2010. Para terminar, apenas referir que, tal como para toda a doença oncológica, os tumores ginecológicos malignos beneficiam de uma abordagem e de uma orientação segundo uma consulta constituída por uma equipa multidisciplinar de clínicos diferenciados nas diferentes especialidades médicas, permitindo assim um diagnóstico mais correto, o estadiamento e uma delineação de uma estratégia terapêutica individualizada e que se adeque melhor a cada caso. É tudo. Muito obrigado.